Hola, buenos días a Olá, todos. bom dia a todos. Muy bienvenidos. Sejam muito bem-vindos. Esperaremos unos 5 minutos a que se conecten los demás Só mais participantes uns y 5 minutinhos para os participantes se con las conectarem presentaciones. e depois a gente continua com a apresentação. Está. No. Vuelve a dar el mismo mensaje. Hola, buenos días. Estamos esperando un poco a que se conecten los demás participantes. Por Bom favor, dia, a gente está só esperando para os participantes se conectarem e às 10h05 a gente começa. muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a Bom esta dia a sesión todos, sejam bem-vindos a essa sessão de Creating Vile.
agregando valor ao trigo dos Estados Unidos. Então, agradecemos muito a participação de todos. Hoje vai ser um dia muito interessante, porque o nosso vice-presidente técnico, ele irá explicar para a gente todos os detalhes que nós devemos ter em consideração para a nossa safra, para a nova safra. E nesse caso, com o exemplo da safra atual. E isso ajuda muito a todos nós, a todos os moedores e todos os funcionários de laboratório entender um pouco mais o que deveria ser feito para que nós possamos estar preparados a essa nova safra e considerando também os problemas que nós enfrentamos nos últimos anos com as mudanças climáticas. Isso se aplica de fato para todos, mas nesse caso, mais especificamente, a nossa classe do trigo dos Estados Unidos. Então, agradeço muito a todos vocês pela participação e passo a palavra. Hello, welcome to this episode of the Olá. monthly webinar series. Sejam bem-vindos aos nossos webinários mensais sobre criar valor para a US Wheat. Eu sou o Mark Fowler, eu sou o vice-presidente de Global Technical Services para a US Wheat, fico baseado em Arlington, Virgínia, e esse mês nós vamos dar uma olhada e refrescar um pouco a memória sobre alguns dos principais indicadores de performance necessários para administrar e equilibrar uma moagem. Todo dia nós fazemos alterações com base nas características da nova safra, e sempre é uma boa oportunidade para nós revermos a nossa configuração e o nosso plano de moagem. Então, sejam bem-vindos a esse webinário e vamos começar. Começando esse webinário, eu gostaria de fazer uma pergunta simples. Por que nós analisamos a nossa safra todos os anos? Nós sabemos que a US Wheat dedica muito tempo, energia e recursos na realização de uma pesquisa completa da qualidade da safra todos os anos. E por que nós fazemos isso? Bom, nós sabemos que o ambiente, que diferentes variedades de semente, as condições de cultivo, as condições de colheita, todos esses fatores se alteram todos os anos. E isso tem um impacto na qualidade e na quantidade do trigo que é produzido em todas as safras. E essas mudanças, sejam elas propriedades físicas ou sejam elas propriedades químicas do nosso trigo, essas mudanças têm um impacto no desempenho da moagem. Essas mudanças também têm um impacto na farinha, como um ingrediente alimentício. E elas têm um impacto na produção de panificação, seja na produção de macarrão, de pão, de biscoitos ou bolachas, sejam mudanças nas propriedades reológicas do trigo. Tudo isso altera o desempenho da panificação. Então, como clientes internacionais, nós precisamos considerar como que essas mudanças de lote para lote são como mudanças de colheita. Se você traz trigo de outros países, se você traz trigos de diferentes origens, diferentes partes até dos próprios Estados Unidos, em essência, existe uma mudança na safra toda vez que a gente traz um novo carregamento. Então, é muito importante a gente revisar os princípios básicos que a gente precisa ter em mente quando a gente avalia a performance da moagem regularmente. É só um lembrete. É só um lembrete do que nós fazemos nas nossas operações. Então, nessa apresentação, nós vamos rever as mudanças físicas que podem acontecer no grão do trigo todos os anos, dependendo da origem, as mudanças reológicas e químicas que a gente precisa administrar no processo, conforme a gente vai criando farinha a partir de trigo, como que a gente pode medir essa mudança e como que a gente pode ter uma avaliação objetiva da nossa moagem para ver como que as mudanças físicas no grão do trigo estão impactando a nossa qualidade de farinha, a quantidade da farinha e a eficiência da moagem. E então, obviamente, a gente vai revisar e resumir o porquê que isso é importante, como que a gente pode comunicar essas mudanças para os nossos clientes, conforme eles também vão administrando essas mudanças. Então, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nas mudanças físicas. Aqui a gente tem uma imagem das nossas 6 classes de trigo americano, começando com o Hard Spring Ridge, que é o trigo duro vermelho de primavera, aqui à direita. Temos o Durum, que é o grão maior, que vocês veem aqui, com essa característica maior, nessas 6 classes de trigo.
no meio aqui, nós temos o Hard Red Winter, que é o trigo duro vermelho de inverno, e Hard White Winter, que é o trigo duro branco de inverno. Temos uma diferença aqui nas 6 classes. E aí, na direita, nós temos o que nós chamamos de Soft Red e Soft White. Então, nós temos algumas mudanças que a gente precisa administrar em cada safra, que são mudanças no peso, no tamanho dos trigos, a umidade também do grão dos trigos e a própria colheita. Então, por que isso é importante? Por que essas mudanças impactam e como que nós podemos avaliar e fazer ajustes na nossa moagem de farinha para poder se adaptar a essas mudanças? Bom, as mudanças começam no setor de limpeza. Este ano, nós estamos encerrando a nossa pesquisa da safra e um dos indicadores que nós temos é que o tamanho do trigo, do grão, para o nosso trigo de inverno, provavelmente vai ser um tamanho menor do que nós tivemos em safras anteriores. No trigo duro vermelho de inverno, nós tivemos algumas secas nas áreas, tivemos um estresse bastante forte durante a safra, e isso acabou causando um tamanho de trigo menor na nossa colheita. E todos os anos, não ao longo do ano, mas a cada ano, o que a gente precisa prestar atenção no setor de limpeza é como que os nossos separadores estão dividindo a nossa colheita. Nós temos uma série de peneiras que são utilizadas para separar as pequenas impurezas, né, terra e poeira, separar essas impurezas do grão de trigo. Então, nós temos aí o tamanho geral do separador, que é de mais ou menos 1,5 milímetros. No nosso Combi Cleaner, que é a peneira que a gente usa para fazer uma triagem das impurezas como areia e coisas mais finas, tem 1 milímetro. E até na nossa polidora de trigo, nós temos uma peneira de aço na nossa polidora que vai processando essas impurezas que acabam chegando junto com os grãos. É muito importante fazer um monitoramento dessas impurezas que são menores. É importante fazer isso no setor de limpeza para que nós possamos garantir que não deixamos que o trigo de boa qualidade acabe escapando dessa triagem de limpeza, seja por grãos pequenos que às vezes passam por essa peneira de 1,5 milímetros, às vezes é possível fazer um ajuste, botar uma peneira um pouco mais fina para poder melhorar o processo de separação. Às vezes as peneiras estão mais desgastadas também. Então existem buracos circulares, triangulares, que precisam ter um tamanho de 1,5 milímetros, às vezes isso se desgasta, tem um buraco maior, enfim. É sempre uma boa prática você fazer esse monitoramento com bastante frequência, fazendo amostras das peneiras de cada uma das suas unidades e dos equipamentos de limpeza. E é importante avaliar para ver se a gente não está deixando o trigo de boa qualidade escapar. Agora, passando para a próxima etapa, a gente deixa o grão repousar e a gente faz ajustes aqui no nosso tempo de repouso. A gente tem grãos que são mais duros e mais secos. Agora, a gente vai pular esses ajustes aqui para falar direto do sistema de quebras. Quando a gente tem grãos menores, né? Como que isso impacta o nosso sistema de quebras e como que isso afeta o equilíbrio da nossa moagem. Bom, eu sei que todos vocês têm as suas práticas de moagem e vocês monitoram as suas quebras. A gente precisa monitorar a liberação de partículas das nossas moagens pelo menos uma vez por dia, se não for possível uma vez por turno. Se ocorrer qualquer tipo de mudança no ambiente, seja umidade, seja temperatura, essas mudanças têm que ser consideradas, porque elas acontecem ao longo do tempo. Se houver uma mudança na umidade, a gente sempre precisa ficar ligado na nossa liberação de partículas. E cada moagem tem um cronograma de quebra ou de liberação de partículas que é mantido desde da primeira quebra, seja de 30%, 32%. Isso varia de cada usina, varia dependendo do desenho da sua unidade. Eu não vou dizer quais são as suas configurações, mas é importante vocês medirem isso diariamente e é importante monitorar essas configurações para que a moagem fique bem equilibrada. Nós temos mudanças na nossa safra e nós também precisamos avaliar se o nosso cronograma de liberação de partículas está otimizado.
se é o cronograma ideal para a nossa moagem, para o nosso produto, para poder mandar o máximo de produto para as purificadoras. Nós sabemos que o propósito desse sistema de quebras é abrir o grão de milho e expor o endosperma interno para passar para os cilindros de quebra, conforme a gente vai processando essa farinha e esse endosperma, e a gente vai entregando o produto para as outras etapas do sistema. Então, no sistema de quebra ideal, a gente precisa abrir aquele grão, tirar o endosperma e raspar esse endosperma. E num cronograma ideal, nós temos a primeira quebra, a segunda quebra e até a terceira quebra com os cilindros. O propósito aqui é entregar o máximo de grão de boa qualidade, que é grande, que é sólido, para as purificadoras. Porque numa moagem dura nós temos as purificadoras que são utilizadas para separar o endosperma de alta qualidade com pouca contaminação de farelo daquele endosperma que talvez ainda tenha algum farelo preso. Então a gente separa isso nos diferentes sistemas de moagem para poder criar o melhor produto com baixo teor de cinzas e com uma boa cor de farinha na nossa moagem. Conforme os tamanhos de grãos vão mudando, e aqui a gente tem um exemplo, inclusive, a gente tem um exemplo das ranhuras. Isso não é para ser confundido com o cronograma de quebra, tá? Aqui a gente tem um diagrama de ranhuras para uma moagem que é típica. Uma das coisas que é importante a gente considerar são as mudanças no tamanho do grão. A gente precisa saber se a gente tem que ajustar as nossas ranhuras. Então, o nosso primeiro rolo precisa ver se tem uma corrugação grande, se tem uma ranhura grande. De repente, 275 cortes por circunferência do rolo. A gente precisa saber se a gente tiver, por exemplo, um tamanho de grão menor, se a gente precisa ajustar o tamanho das ranhuras iniciais da primeira quebra, para que a gente possa acomodar esse tamanho menor de grão. Aqui a gente está vendo uma representação visual desse processo. Aqui a gente tem um sistema de quebra, é o primeiro sistema de quebra. A gente pode ver o grão entrando aqui na parte superior do cilindro, bem na ponta. A gente vê esse grão passando pelo sistema. Ele é moído, ele é aberto conforme ele vai passando. Nós vemos aqui o processo visualmente. Se na configuração do seu sistema o seu grão fica menor do que aquela ranhura ideal e dessa lacuna entre os rolos, talvez haja um corte maior ou até uma descamação maior no grão, de forma que ele não vai ser moído e aberto da maneira adequada. Agora, como que a gente pode avaliar isso? Como que a gente vai saber se a gente está obtendo a melhor quebra, se a gente está com a melhor configuração necessária? Claro, a primeira oportunidade que nós temos para isso é uma inspeção visual. A gente precisa inspecionar o nosso farelo, o nosso produto de moagem. Aqui a gente vê um farelo finalizado, uma boa foto. Esse produto provavelmente é da nossa usina, acho que é depois da quarta ou quinta quebra. A gente tem uma quantidade grande ainda de endosperma que está no produto. Visualmente a gente consegue perceber que a representação está bem boa. A gente tem aqui um bom produto de quebra. Tem um pouco de fragmentação, mas no geral a imagem está bastante boa. E aqui a gente tem um exemplo de uma granulação mais fina do nosso produto de quebra, que já foi peneirado, passou para diferentes tamanhos de microns, e aqui a gente tem o produto. Então, do ponto de vista visual, o que a gente precisa ver, o que essa imagem mostra, na verdade, é o farelo que está sendo aberto da maneira correta. E numa situação ideal, a gente veria assim pedaços grandes do farelo. Parece que ele é aberto com um rolo, né? E o farelo, nesse caso, fica intacto. E ele expõe o endosperma, que fica no centro do rolo.
A gente tem alguns desafios, né, em questão de ranhuras, com o tamanho das ranhuras ou a quantidade de ranhuras por centímetro. Se a gente vê um agrupamento maior ou um corte no farelo, ou se a gente vê que os grãos são tão pequenos que eles estão passando pelo rolo sem passar pela moagem, a gente vai ver uma descamação maior. Ou a gente vai ver o grão sendo esmagado e nem aberto direito. Então, essas duas situações podem ser uma indicação de que o tamanho do grão está muito pequeno para aquela configuração de rolos. E talvez seja interessante avaliar ou considerar fazer uma configuração de ranhuras um pouco menores na primeira quebra, para a gente poder compensar esse tamanho menor dos grãos. Para fazer a nossa avaliação e para tomar as nossas decisões, a gente precisa se basear em critérios bastante objetivos e boas informações. Não pode ser um critério subjetivo. A gente precisa analisar o produto visualmente e um moador que tem bastante experiência, alguém que tem bastante experiência na área, sabe como que é a cara do produto e quais ajustes que precisam ser feitos quando o produto não está com a aparência correta. E também é importante a gente fazer uma análise bastante objetiva e medir essas mudanças que a gente vê no sistema de quebras. E nas passagens individuais e nos cilindros individuais. A gente pode fazer isso através da curva de granulação. Espero que vocês conheçam essa curva. Se vocês não conhecerem a curva de granulação, por favor, mandem um e-mail para mim depois dessa apresentação, que eu vou passar para vocês alguns documentos sobre como que vocês podem criar a sua curva de granulação. Mas a curva de granulação, essencialmente, é como se fosse uma liberação de partículas estendida. A gente está medindo o que fica do produto depois da passagem, seja na primeira quebra, segunda quebra, etc. Então, a gente está medindo o que fica retido do produto para entender quanto do produto que é retido num certo tamanho de peneira e quanto que passa por essa peneira. Quando a gente faz essa curva de granulação, a gente faz uma avaliação dessa passagem de trituração de 4 ou 5 formas. No geral, seria interessante ter uma curva de granulação com pelo menos 5 separações. A gente tem aí a peneira de farinha no final, que é um tamanho de peneira um pouco menor. Se a sua peneira de farinha for 120 microns, de repente a próxima vai ser de 200 microns, para que você possa ver realmente como que o produto fica logo antes de passar pela peneira de farinha. Daí a gente tem as separações de purificadora e isso pode ser feito de uma forma parecida com a granulação então, na curva de granulação, a primeira peneira pode ser, de repente, 1250, seguido por 750 microns, seguido por 300 microns, ou algo assim. Então, dessa forma, a gente tem uma separação boa e a gente tem uma boa distribuição de produto ao longo dessa primeira quebra e da forma como esse produto é dividido. Aqui a gente enxerga visualmente essas separações. Então, essa seria aqui a primeira separação, onde o produto retido vai para a segunda quebra. E nessa segunda separação, a gente pode passar por uma purificadora P1, ou, de repente, uma passagem de quebra mais fina. A gente tem as nossas passagens por purificadora, seguido por exemplo, uma separação Rebolt. E aqui, a parte de baixo, obviamente, já é a farinha. Mas, ao avaliar, então, a distribuição completa da granulação pelo sistema de quebras, a gente vê uma oportunidade melhor, porque não estamos olhando só uma separação do produto de quebra, mas a gente está vendo como esse produto é distribuído por todas as peneiras até a distribuição por todo o moinho. Isso é importante de avaliar conforme você tem mudanças significativas nos grãos pré-moagem, por causa de tamanho e dureza dos grãos. Tudo isso influencia como esse grão vai se quebrar. E como a gente disse, o objetivo do sistema de quebra não é produzir farinha. O objetivo do sistema de quebra é abrir o grão, expor e remover o endosperma da parte interna do grão
e produzir semolina de alta qualidade para o nosso sistema de purificação. Então, precisamos avaliar a quantidade do produto que está passando. Não só o produto retido, que vai passar para o segundo cilindro de quebra, mas também o produto passante, que passou pela peneira, né? Qual o peso, qual é o produto de distribuição que vai para P1, quanto do produto que vai para P2. Então, a gente precisa medir e ter uma compreensão objetiva de onde que esse produto vai por todas as nossas operações. A gente pode ver, então, um grão menor que pode levar a uma mudança na distribuição, e isso vai exigir que a gente faça alterações nas ranhuras, né, a raiação dos cilindros de quebra, ou simplesmente mudando a nossa meta de liberação de partículas do sistema de quebra para criar mais semolina, seja através de uma trituração mais vigorosa ou até mais leve, para ter uma meta mais baixa e abrir esse grão, criando assim mais semolina. Essa também é uma alternativa, algo que você tem que avaliar em cada uma das suas operações, conforme a nossa safra vai sendo alterada. Essa foi uma revisão rápida dos principais indicadores que a gente deve observar e monitorar no nosso moinho de farinha, especialmente nesse momento do ano em que a gente está vendo essa nova safra chegando aos moinhos e a gente está vendo também alterações físicas do produto, né, do tamanho dos grãos, dureza e umidade dos grãos. Mas e as mudanças químicas? Uma coisa que a gente monitora também a cada safra é o teor proteico. Será que a gente vai ter uma safra de alto teor proteico ou baixo teor proteico? E a pergunta mais importante é: depois de saber a quantidade de proteína, temos que focar na qualidade de proteína. A gente tem já muitos exemplos, já vimos diversos exemplos na nossa carreira em que a gente tinha um produto com alto teor proteico, uma alta quantidade de proteína, mas essa proteína era de baixa qualidade. Então, a gente não vê mudanças de instabilidade ou propriedades reológicas, mas não vemos necessariamente um fortalecimento da safra que a gente deveria ver numa safra de alto teor proteico, em que a gente deveria ter uma boa estabilidade e também boas propriedades de movimentação da água. Então, as mudanças químicas que a gente precisa medir e monitorar na nossa safra, é claro, é a quantidade, o teor proteico, mas eu vou falar mais sobre isso quando a gente chegar nas propriedades reológicas do teor proteico. Mas a forma mais simples, ou uma das características mais importantes para a gente medir inicialmente numa nova safra é o teor proteico, a quantidade de proteína. Precisamos saber qual é a quantidade de proteína, conforme a gente vai misturando a nova safra com o produto da safra anterior durante um período de algumas semanas, porque a gente precisa mudar a qualidade da farinha que vai ser enviada ao cliente de forma sutil, para que eles possam também fazer as alterações no processo deles e assim ter um impacto mínimo na qualidade do produto que eles fazem com a farinha que entregamos a eles. E é claro que outra coisa que precisamos monitorar rapidamente numa nova safra é um potencial dano na germinação ou atividade de alfa-amilase naquela safra. Isso pode ser por causa de um dano na germinação ou esse alfa-amilase de maturação tardia, ou também o número de quedas, as medidas do nosso RVA, o Rapid Visco Analyzer, e tudo isso pode ser medido, é claro, com base no dano na germinação, mas isso tudo é medido através da atividade da alfa-amilase. Na atividade de alfa-amilase, a gente precisa de um nível mínimo de uma atividade de alfa-amilase no nosso trigo de alta qualidade, né? Pelo menos 350. Uma especificação no contrato tem que ser de 275, né? De 250 a 300 deve ser determinado no contrato como nível mínimo. Mas a gente também vê mudanças sutis no RVA e no número de quedas com base nas diferentes variedades de trigo que são cultivadas. Então, quando a gente fala sobre mudanças químicas na safra, eu preciso saber qual é o teor proteico, ou seja, o percentual de proteína naquela safra e qual é o número de quedas. Temos preocupações com alfa-amilase? Estamos vendo germinação prematura ou alfa-amilase de maturação tardia, né, o LMA?
Ou qual é o número de quedas? Como estão as leituras de RVA? Como que está a atividade de alfa-amilase naquela safra? E conforme então a gente vai passando da nossa discussão das mudanças físicas e químicas do nosso produto, a gente passa então para as mudanças reológicas. Todos sabemos que a gente está pegando trigo como matéria-prima e convertendo em farinha como ingrediente para alimentos. E falando então de como os nossos clientes produzem os seus produtos usando a farinha como ingrediente principal. Isso é muito importante para a gente, porque a gente quer manter os nossos clientes felizes. Duas das principais mudanças reológicas que podem acontecer numa safra são a absorção hídrica, né, a absorção da água, e estabilidade da mistura, ou tolerância. Dependendo do tipo de produto que a gente está fazendo, ou do tipo de farinha que a gente está entregando aos nossos clientes podem querer diferentes características de absorção da água e estabilidade. Por exemplo, um padeiro que vai fazer um pão de forma, ou um pão artesanal, ou uma casquinha de pizza, eles querem uma alta absorção de água. Eles também querem uma boa estabilidade no mixer. Conforme eles vão misturando e desenvolvendo aquela matriz de glúten, eles podem conseguir, então, uma tolerância adequada sem que a massa se quebre. Eles querem uma boa absorção de água, porque quanto mais água eles puderem acrescentar à massa, mais pães eles podem fazer, e isso aumenta, então, a produtividade ou a eficiência da sua linha de produção. Eles produzem mais. Acrescentando mais água, você tem mais pães por 100 quilos de farinha, por exemplo. Isso ajuda, então, com a rentabilidade daquele produtor. É claro, se eles estão fazendo um biscoito ou bolachas, eles querem o oposto. Eles não querem uma alta absorção de água, porque nesse caso eles vão ter que cozinhar por mais tempo para remover aquele excesso de água durante o processo de panificação. E com esse grande excesso de água, o custo deles fica mais alto, então, para conseguir remover esse excesso de água durante o processo de produção deles. Independentemente, então, de você querer uma alta absorção de água ou baixa absorção de água, a gente precisa entender como a absorção de água e a estabilidade da mistura ou tolerância da mistura muda em cada safra e durante a safra também. Então, a gente precisa monitorar isso para saber o que comunicar e como comunicar isso para os nossos clientes, conforme a gente vê alterações na absorção da água e na estabilidade. Então, a gente falou sobre as alterações que acontecem, sejam elas mudanças físicas, químicas ou reológicas. Nós sabemos que o trigo muda de uma safra para outra, e a gente sabe que a gente precisa avaliar e monitorar todas essas alterações no nosso processo de moagem. Então, como vamos medir essa mudança? É muito importante para a gente ter formas objetivas de monitorar ou mensurar essas alterações no nosso processo. A gente falou sobre equilíbrio do moinho, a gente mede também todo o produto de quebra diariamente, a gente avalia também a curva de granulação semanalmente ou mensalmente. Podemos usar também a curva de granulação para monitorar a carga do moinho, não só o produto de quebra, mas ir além e ver como que esse trigo vai quebrar e ser levado para as nossas purificadoras e como que a gente vai ver esse equilíbrio de distribuição em todo o nosso processo de moagem. A gente pode monitorar também a carga das purificadoras, da perspectiva de qualidade, também da perspectiva de granulação, isso é muito importante. Conforme a gente vai vendo mudanças significativas na dureza do grão, tamanho do grão, a gente pode ver também mudanças na carga da purificadora. E a questão reológica? Bom, todos devemos entender e conhecer bem a análise de fluxo. Quando a gente olha a curva de atributos cumulativa, em geral a gente fala das curvas de cinza, mas agora a gente sabe se é cinza ou teor proteico ou qualquer número nos nossos testes SRC, né, de capacidade de retenção de solventes, ou ácido lático, teor de glutenina,
extensibilidade da nossa massa, sacarose, absorção de água, mensuração de pentosanas, carbonato de sódio e quantidade também de amido danificado no nosso processo. Todos esses são atributos mensuráveis que a gente pode usar na nossa curva de análise de fluxo para entender melhor como o nosso processo está sendo gerenciado. Então, uma coisa que a gente sabe no nosso processo de moagem, conforme a gente vai medindo todas essas curvas de atributos cumulativos e alterações desses atributos específicos na extração da nossa farinha, é que a gente sabe que esses atributos não reagem numa progressão linear. Por exemplo, a curva de cinza, para mim, é o exemplo mais óbvio. No início do processo de moagem, conforme a gente vê ali a nossa farinha mais limpa, seja ali em C1 ou C2, ou essa farinha do B2, a gente tem ali uma cinza mais baixa, uma cor melhor no início do processo. O nosso objetivo é ter um aumento bem íngreme da curva de cinza conforme a gente vai chegando ao fim do processo, com essa farinha de altas cinzas no fim do processo. A gente vai medindo viscosidade, GPI, ácido lático, e a gente sabe que esses atributos não são lineares na sua progressão, mas sabemos que são atributos como cinza e ácido lático que têm uma acumulação direta e podem ser mensurados. A gente sabe que 1 mais 1 é igual a 2, quando a gente fala de ácido lático e cinza e etc. Mas alguns atributos que a gente tem, como estabilidade ou absorção de água, não são números que a gente pode simplesmente somar e aí ter a segurança de que aquela curva de atributo esteja nos dando resultados precisos. Mas sabemos que há alguns atributos no processo de moagem que podem sim ser medidos com essa curva de atributos. E é muito importante saber como fazer essa mistura, esse blend, para entregar a farinha de melhor qualidade para os clientes. E é aí que a cinza, a proteína e ácido lático têm o seu papel. São atributos que podem ser colocados no gráfico aí e podem nos dar segurança para que a gente veja como eles ficam distribuídos por todo o nosso sistema. E, por fim, comunicação. Como falamos com os nossos clientes para que eles fiquem sabendo de todas as alterações que estão ocorrendo? Olha, eu sei que todo mundo que está ouvindo essa apresentação tem uma diferente base de clientes. Alguns têm clientes no varejo, que vendem farinha no mercado para que ela seja consumida por pequenas padarias, pequenas confeitarias ou até residências que usam farinha. Mas também há clientes aqui, ouvindo essa apresentação, que têm grandes clientes, consumidores de farinha, com linhas automatizadas, e as mudanças na nossa farinha podem exigir mudanças também de formulação no processo dele. Então, se você está nesse mercado mais sofisticado, com grandes clientes, com linhas de produção automatizadas, uma comunicação aberta e transparente com esses clientes é fundamental. Todos nós temos especificações de farinha, que são nossos objetivos, né, para atender as expectativas ou requisitos dos nossos clientes. E conforme a gente vai vendo mudanças sutis na safra, ou mudanças sutis que vêm de diferentes remessas do produto, precisamos ser proativos na nossa comunicação com os clientes para que eles possam fazer os ajustes necessários nas suas linhas automatizadas ou pequenos ajustes de formulação para poder se adaptar a essas alterações na qualidade da farinha. Então, isso leva a nossa apresentação a um final. Concluímos assim a nossa apresentação. Espero que tenha sido bem informativa, útil e que ajude vocês a gerenciarem melhor suas operações de moagem e ajudem a mim e a US Suite a criar mais valor para a sua empresa, para os seus negócios, usando o trigo americano. Então, gostaria de agradecê-los pelo seu tempo, sua atenção hoje. E agora, falando rapidamente sobre a nossa apresentação de outubro, que será a nossa última apresentação de 2022, porque em novembro
A gente vai fazer o nosso seminário de qualidade de safra. Eu vou pessoalmente ao Sudeste da Ásia. Estou ansioso para encontrar alguns de vocês presencialmente nesse tour do Sudeste da Ásia com a nossa equipe. Então, em outubro, a nossa apresentação vai ser feita pelo Dr. Carlos Campabadal, da Kansas State University, e ele vai falar um pouco mais sobre aquela apresentação de armazenagem que ele já fez, né? Falando um pouquinho mais sobre as práticas de fumigação para os grãos que estão sendo armazenados e nas suas instalações, conforme a gente tenta minimizar, eliminar e controlar as pragas nas nossas operações. Mais uma vez, então, meu nome é Mark Fowler, vice-presidente de Global Technical Services da US Wheat Associates, e muito obrigado pelo seu tempo. Muchísimas gracias por su atención. Muito obrigada por sua atenção. A apresentação foi interessantíssima. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a Mark Fowler pela apresentação. E agora, então, vamos receber as suas perguntas. Vocês podem enviar suas perguntas pelo chat ou também podem abrir o seu microfone para fazer a sua pergunta oralmente em qualquer idioma, porque temos tradução para português, espanhol e inglês. Então, agora vamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada mais uma vez, Mark, por sua presença e ajudar-nos aqui com a sessão de perguntas e respostas. It's very quiet there, Osvaldo. No questions, apparently. Parece que não tem nenhuma pergunta, né, Osvaldo? Tá todo mundo em silêncio. Vamos só dar um minutinho. Você pode selecionar o canal de inglês, Mark. Gotcha. Certo. Inglês. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes en Brasil y en toda Sudamérica. Pessoal do Brasil, da América do Sul. Convidamos vocês a fazerem as perguntas que vocês desejarem, aproveitando que a gente tem a oportunidade de conversar com o Mark Fowler, diretamente dos Estados Unidos. É hora de tirar suas dúvidas. Bueno. Ahí está el señor Wilmer León. Bom, temos aqui o senhor Wilmer León. Se é possível explicar a curva de granulometria. Certo. Bom, acho que é sobre a curva de granulação, né? Mas qual que é a pergunta mais especificamente? Ele gostaria de uma explicação mais geral sobre a curva de granulação? Ou será que tem algum detalhe aqui? Sim, por favor, no geral. Uma explicação geral, obrigada. Bom, falando em termos gerais,
Pensando na liberação de partículas e no sistema de quebras, a gente está medindo uma separação na peneira. A gente está medindo a quantidade de produto que passa da primeira peneira para as próximas quebras. Com essa curva de granulação, o que a gente procura fazer? A gente quer avaliar a carga, a gente quer avaliar o equilíbrio do produto ao longo do processo de peneiração. Então, com a curva de granulação, a gente seleciona as peneiras adequadas para poder replicar esse processo de peneiração que você quer medir, para dessa forma determinar qual que é a carga e qual que é o equilíbrio do produto. Então, por exemplo, eu não estou com o material aqui na minha frente, mas se você quiser verificar a granulação, por exemplo, da peneira de primeira quebra, a gente pode ter 5 peneiras que a gente está utilizando para aquela amostra. Então, a peneira de cima vai ser a mesma do produto que vai passar pela, por exemplo, segunda quebra. Seria, de repente, 250 microns. E a seção seguinte seria, de repente, uma P1, ou seria, de repente, uma de 600 micros, ou de 610 microns. Então, essa é a diferença básica, né? A gente verifica o sistema de quebras. A gente pega a primeira peneira e avalia desde a primeira até as próximas. Então, nessa curva de granulação, a gente vai replicando toda a caixa, todo o processo de peneiração. Então, a gente verifica cada porção, cada amostragem, cada uma das divisões. Eu espero que isso responda a pergunta. E se precisar esclarecer, eu posso explicar um pouquinho melhor. Muito obrigado, Mark, pela resposta. Aqui nós temos um comentário do senhor Mário Córdoba. Ele está agradecendo pela apresentação, está agradecendo pela presença. E aqui a gente tem uma pergunta do senhor Julián Obando. Ele está dizendo o seguinte: olá, saudações da Colômbia. A safra de 2022, com qual índice de falling number que nós vamos chegar e como que está a qualidade e a quantidade de proteína de hard red winter e soft red winter, principalmente se tem algo a adiantar em termos do preço por tonelada em dólares. Então, de repente, a gente pode responder juntamente com o Mark. Se você quiser, se os colegas quiserem fazer algum comentário, a gente também pode comentar sobre o número de quedas. Essa é uma pergunta excelente e eu incentivo o Osvaldo a também comentar, mas eu vou fazer os meus comentários também. Primeira coisa que eu vou falar em relação ao número de queda, ao falling number. Não tem nenhuma indicação de nenhuma preocupação no número de quedas da safra desse ano, tá? Parece que a safra está bastante sólida, a gente não vai ter provavelmente nenhum problema em relação à especificação acima de 300 unidades ou 300 segundos para o número de quebras. Falando do teor de proteína, na safra desse ano, a gente precisa ficar ligado com as especificações de contrato. Existe uma reversão na escala da proteína deste ano. Para o hard red winter, principalmente, o teor de proteína em média da safra é de 13%. Também por toda a questão do Golfo do México e dos países da América do Sul, aquela região central do Golfo, é quase 1,5% acima da média nesses lugares. Então, a gente está vendo uma reversão. Tem essa reversão na escala. Nos Estados Unidos, para os moinhos de farinha domésticos, 1,5% de proteína, na verdade, está tendo um preço de venda mais alto do que o HRW de 13% de proteína. Então, se você estiver buscando um trigo de baixo teor de proteína nesse ano, a melhor opção para você provavelmente vai ser para soft red winter. A gente teve uma colheita muito boa no soft red winter
na safra desse ano. Então, seria interessante fazer um foco maior nesse produto, para que você possa fazer um blend com, de repente, um Hard Red Winter ou Hard Red Spring, um trigo de mais teor proteico. Então, eu estou vendo uma previsão agora. Obviamente, o mercado de trigo, ele é sempre sujeito, né? Sujeito às notícias que vêm do Mar Negro e da disponibilidade do trigo ucraniano e do trigo russo que entra no mercado. Conforme essa seca continua a se alastrar nos Estados Unidos, o mercado ainda continua bastante em alta, está bastante aquecido. Sempre vai haver variações. A gente vai ter essas variações por conta dos relatórios climáticos e dos relatórios, e também por conta das notícias que saem. Mas eu acredito que, do ponto de vista comercial, o preço vai continuar forte para o trigo. Eu não acho que a gente vai ter uma queda muito brusca nos preços em qualquer momento esse ano. Excelente. A gente precisa lembrar que a gente tem um grau número 1 de qualidade para o Hard Red Winter, e como o Mark falou, além de ter um número de queda excelente, a gente tem um teor proteico que é 1 ponto acima da média. Então, a gente tem aí um trigo de excelente qualidade. Falando do Soft Red Winter, a gente tem um número de queda que é muito mais alto do que a média dos 5 anos. E nos últimos anos isso também vale. E nós temos um trigo muito bom, e nós temos uma quantidade disponível bastante interessante. A quantidade se mantém consistente nos últimos anos, isso é importante a gente mencionar. A gente vai ter trigo ao longo do ano. E outra coisa, além do bom teor proteico, da média, né, do Hard Red Winter, a média de umidade é muito mais baixa. 10,7% nessa safra que já terminou. A gente está analisando as amostras dos diferentes trigos, mas todas as informações estão na nossa página e a gente manda essa atualização toda semana para vocês. Então, a gente vê isso na safra de Hard Red Winter e Soft Red Winter. Obrigado, Marco, pela resposta. Mais alguma pergunta? Nós temos aqui o senhor Ivan Soares, que diz que desde quando se estima que estamos recebendo os trigo, até quando iremos receber o trigo da safra 2022? Dependendo de quando você comprou o seu último lote, qual classe de trigo que você está comprando, provavelmente, se você comprou Hard Red Winter, e considerando um recebimento em setembro ou outubro, provavelmente a gente já está com a safra de 2022 a caminho. Os primeiros envios de Hard Red Winter da safra 2022 saíram dos Estados Unidos em agosto. Os estoques estavam muito baixos esse ano. Então, a safra nova ela foi enviada muito rápido depois da colheita. Então, o trigo de primavera ainda está no nosso pipeline. Eu acho que não tem nenhum Hard Red Spring Wheat para a safra de 2022. Eu acho que vocês não receberam nada dessa safra ainda, mas para o trigo soft, para quem comprou Soft Red Winter ou Hard Red Winter, que foi enviado depois do dia 1º de setembro, mais ou menos, vocês provavelmente já têm a safra de 2022 chegando no moinho de vocês. Exatamente. A safra de trigo nos Estados Unidos começa no sul e vai avançando em direção ao norte. Então, como o Mark está dizendo, se é Hard Red Winter ou Soft Red Winter que sai do Golfo do México, é muito provável que, se o navio chegar a partir de setembro, é a nova safra. De toda forma, a safra antiga e a safra nova, elas estão muito parecidas. Então, dependendo da especificação de compra,
você pode receber um trigo de excelente qualidade, independentemente se é a safra atual ou anterior. Mas em outubro, com certeza, tudo que vocês receberem vai ser da nova safra. Pelo jeito, não temos mais perguntas. Eu não estou vendo nenhuma mão levantada dos nossos participantes também. Acho que vale a pena comentar que tanto o Mark como nós, que estamos aqui em Santiago do Chile, nós estamos disponíveis para qualquer pergunta que vocês tenham, através do e-mail ou através do telefone, em qualquer momento. E a gente agradece muito pela presença de vocês. A gente agradece também pela tradução simultânea, pela excelente tradução para os 2 idiomas. E a gente agradece a toda a equipe aqui, Cláudia Gomes, Andrés, Maria e Miguel. Muito obrigado à organização do evento e, é claro, agradecemos ao Mark Fowler, que dedicou um tempo para responder as nossas perguntas e fazer uma excelente apresentação. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Cheers, everyone. Tchau, pessoal.